Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, já estamos aqui no nosso ponto de encontro da oração da meia-noite. Eu quero convidar você a compartilhar essa live de oração e de palavra, porque nós priorizamos sempre a palavra de Deus. Então, é muito importante que as pessoas elas possam receber uma porção da palavra de Deus. Eu convido você já a pegar sua Bíblia e abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, que é um texto talvez pouco pregado nas igrejas, por conta talvez do teor da mensagem. Para quem participa da escola bíblica, para quem é aluno da escola bíblica dominical, já pôde estudar esse assunto, porque nós já estudamos a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre um problema que estava havendo na igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto, ela é uma igreja cheia de dons espirituais, dons dados por Deus. E eu acho interessante porque na quinta-feira nós tivemos a nossa live e nós então aprendemos a respeito da igreja que abandonou o seu primeiro amor. Ela perdeu por completo o seu primeiro amor. Aqui nós vamos ver uma igreja que tem um problema e que parece que ela não consegue resolver esse problema. É um problema de extrema gravidade, que não está apenas afetando o interior da igreja, mas também está afetando o exterior da igreja, tá? Que é um assunto muito interessante. Então, o tema aqui que nós colocamos é: a igreja sabia e não fez nada. Tá? Talvez você tenha conhecimento de certos comportamentos de pessoas que estão dentro da igreja e a igreja sabe, porém, não fazem nada por diversos motivos. Né? Mas nenhum motivo justifica encobrir esse pecado que já não é mais um pecado oculto. Tá? Não é mais, porque todo mundo sabe. Então, eu coloco aqui uma pergunta: o que você faria se você descobrisse um pecado escandaloso acontecendo dentro da sua igreja? O que você ia fazer? Você iria denunciar esse pecado ou você iria esconder esse pecado? Talvez porque a pessoa que está cometendo esse pecado tem um relacionamento amigável, é um amigo, é uma amiga, ou é filho ou filha de um amigo seu, de muito tempo na igreja. Qual seria o comportamento, ou o que será que a igreja deveria fazer? Né? Então agora, imagine que todo mundo já sabe, porém ninguém faz nada. Foi exatamente isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai confrontar
esse caso, que ele era tão absurdo, que até os ímpios estavam sendo incomodados. Olha só, se o problema já é grande quando está dentro da igreja, imagina quando o problema chega no ouvido dos vizinhos, das pessoas, né? Nós temos visto nas redes sociais muitas igrejas escandalizando o nome do Senhor, a palavra que está sendo ministrada, pregada, e isso faz com que muitas pessoas, elas nem querem ao menos passar na frente de uma igreja, porque já começa a intitular a igreja por conta dos erros que estão sendo cometidos dentro dela e que está transbordando para o lado de fora. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Havia um homem dentro da igreja, conhecido dos irmãos da igreja, e que estava mantendo relações com a mulher do seu pai, ou seja, era sua madrasta. E o que acontecia? Ninguém corrigia, ninguém repreendia, ninguém o denunciava, ninguém cobrava uma solução. E essa aqui é uma das maiores advertências no Antigo Testamento sobre a tolerância ao pecado dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele sempre vai fazer esse tipo de advertência, dizendo que as pessoas que querem viver no pecado, que elas deveriam ser repreendidas na presença de todos, para que os outros pudessem temer dessa repreensão. Mas aqui, o que estava acontecendo era totalmente a contramão daquilo que a palavra de Deus estava sendo orientada pelo apóstolo Paulo. As pessoas estavam tolerando o pecado, estavam tolerando o pecador, estavam cuidando daquele pecado, e aquele pecado então passou a ser de uma forma conivente diante tanto dos líderes como também dos membros, tá? Então o apóstolo Paulo, ele vai confrontar isso, mesmo estando preso, tá? Ele vai confrontar isso porque ele vai escrever a carta, ele não vai estar pessoalmente, tá? Mas ele vai escrever essa carta, tá bom? E olha só o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve, olha só, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E não é pouca coisa, não. Ele acrescenta aqui depois da vírgula, dizendo, e imoralidade tal, como nem entre os gentios ou entre os ímpios, a ponto de um homem possuir a mulher do seu pai. Olha só, nem o ímpio lá do mundo tem essa coragem, tem esse hábito, esse comportamento que se transformou natural dentro da igreja. Paulo vai repreender isso. O que está acontecendo aqui? Paulo está denunciando uma situação escandalosa e notória, ou seja, conhecida entre os membros da igreja de Corinto. Um homem da igreja mantinha relações sexuais com a mulher do seu pai, que provavelmente era sua madrasta. Isso era proibido pela Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, né? E Levíticos capítulo 18, versículo 8, e Deuteronômio capítulo 22, versículo 30, vai estar justamente inserido essa proibição, e ele vai alertar que nem os pagãos, conhecidos por tolerância moral, aceitavam isso. Eles não concordavam, eles achavam isso absurdo. Talvez o ímpio, ele pode até fazer uma imoralidade, viver na imoralidade, mas ele não vai concordar que isso aconteça dentro da igreja. E a igreja então passou a ser um alvo de escândalo, de escárnio. Paulo aqui, ele vai estar reagindo a um pecado que era escondido, tá? Mas a uma prática contínua. Ele não estava aqui denunciando um pecado que estava debaixo do tapete, ninguém sabia. Não, era notório.
tá? Era uma prática contínua, conhecida e escandalosa. Por que é tão grave assim essa prática? O versículo 2, a igreja sabia e não fazia nada. É o que Paulo está justamente entrando com uma certa advertência. A reputação de Cristo estava sendo manchada publicamente. Imagina só, com que tipo de moral a igreja teria para chamar a atenção, uma correção, uma advertência, uma exortação de um ímpio, se ele tinha em suas mãos a arma para acusar e denunciar o pecado que estava acontecendo dentro da igreja. Então agora olha só, o que é interessante, que o pecado, esse tipo de pecado, quando ele é notório, não só esse, mas diversos, quando eles são denunciados, quando eles são notórios, eles já não vão ser mais um pecado individual. Esse pecado aqui que estava acontecendo lá na igreja de Corinto já não era mais apenas desse homem que tinha esse relacionamento com a sua madrasta. Ele agora passa a ser um pecado coletivo. Por quê? Porque ele contaminou todos aqueles que sabem e se calaram, que se fizeram de mudo, né? Porque muitas pessoas vão dizer, nós não podemos julgar, né? Cada um tem a sua vida, o importante é o amor. E o fato de nós não denunciarmos o pecado por causa do amor, não é mais o amor. Porque o amor, ele vai encobrir e não cobrir uma multidão de pecados. Então, quando nós corrigimos, porque nós amamos. Quando um pai corrige seu filho, é porque ele ama. Agora, olha, observe esse ponto de observação. Ignorar um escândalo desse nível, em nome do amor, é um desamor com o pecador e com a igreja. Por quê? Porque essa omissão não é amor, é covardia espiritual. Olha só, é quando nós sabemos, as pessoas às vezes elas estão vivendo numa prática de pecado, ninguém denuncia, ninguém fala nada para não ofender, para não machucar, mas a pessoa está cantando, a pessoa está pregando, a pessoa está ensinando, a pessoa está orando, está colocando as mãos sobre a cabeça, até profetiza, tem revelação, tem sonhos, tem interpretações. Ela vive numa vida normal como se aquele pecado fosse natural. E aí isto começa a manchar o evangelho, que deveria ser genuíno para transformar, porém agora ele está se tornando um fermento, o apóstolo Paulo vai falar disso, um fermento que vai contaminar toda a massa e vai estragar. Tá? No versículo 2, Paulo ainda vai exortar a igreja dizendo, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, ou seja, não chegaram a ter tristeza por isso, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Aqui ele está falando de um ato disciplinar. Ele não está dizendo para excluir da igreja, para mandar embora, mas ele está dizendo para tirar do meio, colocar à parte, separar, para cuidar, para tratar, para que aquela pessoa possa corrigir esse erro, uma oportunidade. É isso que Paulo está dizendo. O escândalo era público, vergonhoso, e mesmo assim a igreja estava inflada de orgulho. Olha só que coisa horrível. Uma igreja que tinha tudo para ganhar as pessoas para Jesus, e elas estavam simplesmente causando escândalo, né? O apóstolo Paulo aqui, ele vai usar um termo de palavra no grego que traduzido é punição. Tem que punir, tem que corrigir, né? Então o que ele está falando aqui, que eles deveriam ter tristeza, angústia, dor, mas tinha que repreender. E às vezes, a gente com medo de perder membros da igreja, medo de ofender o fulano porque é uma das pessoas importantes na igreja, mas enquanto isso, enquanto nós vamos mantendo aquilo ali, nós vamos
fazendo com que a igreja se torne uma igreja doente. E não estamos falando da instituição, estamos falando das pessoas. Quando as igrejas, os líderes, eles causam escândalo, a igreja fica ferida, ela fica manchada. Hoje, principalmente, na nossa atualidade, os líderes, quando eles erram, a primeira coisa que a igreja cai é nas redes sociais. E não vão apenas falar da pessoa, vão falar também da instituição, vão falar também da igreja e vão generalizar. Então, qual era o problema real aqui? Eles estavam tão preocupados com a aparência espiritual, porque eles tinham muitos dons, dom da fé, dom de línguas, dom da interpretação de línguas, dons de visão, dons de revelação, dons de profecia. Tinha gente sonhando muito, tinha gente que estava expulsando demônios, tinha gente que estava curando doentes, estavam preocupados com a sabedoria, porque tinha muita gente lá que pregava muito, que ensinava muito, que doutrinava muito, filosofava muito, com a liberdade, do que perder o temor de Deus. Pouco importa, as pessoas, hoje é uma geração corrompida, perversa, que está dentro da igreja, cantando, pregando, fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo, mas por trás dos bastidores são sepulcros caiados, secos, podres, fétidos, palavras sofisticadas, motivacionais, sem doutrina, sem palavra. Não é uma palavra que vem a confrontar o pecado, mas é uma palavra que vem massagear o ego das pessoas para que elas continuem vindo à igreja. E ainda cantam uma canção que diz: não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. E as coisas não podem ser assim. Não importa o que você fez, vem cantar desse jeito. Não importa o que você fez, vem pregar, vem participar, vem se envolver. Não importa o que estão falando, isso aí não são doutrinas de Deus. São doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo fala isso. Qual é a finalidade de uma doutrina de demônio? É iludir as pessoas. É por isso que tem gente vivendo vida de miséria, porque estão vivendo um evangelho medíocre. É por isso que tem pessoas que estão sofrendo de doenças diagnosticadas e que não conseguem chegar a uma solução. Por quê? Porque conhecem os erros, mas não corrigem, por causa do amor. E isso aqui vai se tornar um problema, e nós estamos vendo isso aqui, não é pelo que nós estamos vendo nas redes sociais, não é porque nós estamos vendo um fulano, um ciclano, um bertano fazendo, vivendo, não. Nós estamos olhando aqui para dentro da palavra, da Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 5. É provável que eles pensavam: não somos legalistas, nós somos maduros. Hoje, sabe o que eles diriam? Nós não somos tradicionais, nós somos modernos. Jesus morreu na cruz para sermos livres. Nós temos livre-arbítrio, nós temos... hoje nós pecamos, amanhã Deus perdoa. Peca, pede perdão, e Deus perdoa, Ele é rico em perdoar. Eles vão dizer também: a graça cobre tudo. Não vamos julgar ninguém. Coitado do irmão fulano, não vai julgar ele, porque ele é tão bonzinho, ele dá alegria pra gente, coitado. Isso aí é passar a mão na cabeça, não da pessoa, mas do pecado. Do pecado que vai gerar a morte. Então esse tipo de repreensão, eles dizem, é coisa de fariseu. Isso aí é muito santarrão, sabe? Quer ser tudo certinho. Isso aqui vai trazer um problema lá na frente. Nós podemos desdobrar o líder, o pastor, seja lá quem for, mas Deus, olha o que a Bíblia vai dizer: Deus não se deixa enganar, ninguém zomba de Deus. O que o homem plantar, isso também
ceifará. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai confrontar essa falsa espiritualidade que chama-se omissão de amor. Esse é o nosso maior erro. Porque nós olhamos para as pessoas e a gente usa um ditado que não é bíblico: vinde como estás. Ai, pode vir do mesmo jeito, não te preocupa com isso não. Daqui a um tempo você vai largando e as coisas vão passando, quando vê a pessoa que acabou de entrar pela porta, ela já está lá na frente, contaminando as outras. Porque se o fulano pode, eu também posso. Se o fulano faz e depois está cantando lá, eu também posso. Se o fulano faz, está pregando, também posso. Essas coisas só vão causar feridas na igreja. E olha o que é interessante aqui, em uma aplicação prática. Quantas igrejas hoje vivem essa mesma realidade? Sabem de pecados sérios como adultério, abuso, mentira, ganância, mas não dizem nada. Não fazem nada. E não podem hoje, por exemplo, por meio das redes sociais, eles logo nos bloqueiam, eles nos arquivam, eles cortam a comunicação porque eles não querem ser denunciados. Por quê? Medo de perder membros, para não parecer muito religioso ou para ferir reputações. Aí existe aqui um resultado: pecados públicos viram normais e a santidade deixa de ser prioridade. E a gente sabe pela Bíblia que a santificação, ela nos fará ver o Senhor, e sem ela ninguém verá a Deus. Então, que essa reflexão de Paulo, como ele diz aqui no capítulo 5, versículo 3 ao 5, ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. O apóstolo Paulo, ele já sentenciou, tá? Como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito dele, não de Deus, seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele está falando do juízo. É melhor entregar a carne para Satanás aqui do que ele ir para o inferno, porque no dia do juízo ele não vai escapar. Paulo aqui, ele está dando uma ordenança. Apesar de estar fisicamente distante, Paulo age com autoridade apostólica e discernimento espiritual. Ele diz: não julguei. Não há necessidade de ouvir os dois lados. O pecado é notório, é confirmado. Quando o pecado é notório e confirmado, não há necessidade de fazer aquela acariação. Olha, é verdade que está acontecendo isso, porque eu ouvi falar disso, eu ouvi falar daquilo, aí vai virar uma fofoca. Não, tem que ser tomada atitude. Se todo mundo sabe, tanto os dentro da igreja como os de fora, é necessário haver uma atuação, tá? Deve ser feito um julgamento baseado nas Escrituras, e Paulo aqui, ele vai dar um veredito firme, um afastamento imediato daquele que está vivendo no pecado. Ninguém deve trazer à tona o que ele fez lá atrás. O que Paulo está tratando aqui é o que ele está fazendo. Existem pessoas que estão vivendo, não é os que viveram. Uma coisa é o irmão fulano ter sido um beberrão lá fora. Agora ele aceitou a Jesus, mas ele continua bebendo, participando, se envolvendo, e ninguém faz nada. Lá antes dele aceitar Jesus, ele vivia uma vida de prostituição, de adultério, de fornicação, e agora que ele está dentro do corpo, aceitou a Jesus, ele não quis mudar e ninguém toma providências. É sobre esses que o apóstolo Paulo está falando. Essas pessoas precisam de uma disciplina,
quando o apóstolo Paulo fala de entregar a Satanás, essa é uma das expressões mais fortes no Novo Testamento. Né? É preciso ser interpretada com cuidado, tá? Sem heresia ou abusos doutrinários. O que isso significa? Olha só, entregar a Satanás quer dizer remover o pecador da comunhão da igreja. Remover. Tá? Ninguém está mandando ele embora da igreja, mas ele tem que ser removido dessa comunhão, colocando-o fora da proteção espiritual do corpo de Cristo. Tá? Então ele não vai estar fora da proteção espiritual, ele tem que estar aqui afastado dessa comunhão, mas tem que estar sendo tratado. Tem que estar alguém com ele ali, discipulando, orando, ensinando, mostrando, para que ele possa corrigir esse erro. Tá? A igreja é como um refúgio espiritual. Fora dela, o pecador fica exposto às consequências do pecado, ao sofrimento e à correção divina. Não para destruição eterna, mas para possível arrependimento. É por essa razão que ele precisa ser afastado, ele precisa estar sendo acompanhado, orientado para que ele possa partir para um arrependimento. Então esse tipo de disciplina aqui também vai aparecer lá em 1 Timóteo 1,20, onde Paulo diz, entrega, ele vai falar sobre Himeneu e Alexandre e a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Isso aqui é uma destruição da carne. Essa carne não é, essa carne aqui é a natureza. Tá? Então isso não significa matar alguém fisicamente, tá? Nem o corpo, mas justamente essa natureza que pode matar, né, a vida, tanto da sua vida material como a sua vida espiritual. Tá? Então essa disciplina é para que o espírito seja salvo no dia do juízo, no dia da vingança. Tá? Então a meta aqui é que o pecador sinta a dor da separação, que ele caia em si, né, como o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, ele volte arrependido e seja restaurado. Então, meus irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Nós precisamos colocar em prática o que a Bíblia está nos ensinando, né, através do apóstolo Paulo. Não estamos aqui falando coisas humanas, não estamos falando aqui nenhum tipo de achismo, nós estamos falando aqui o que o apóstolo Paulo, ele realmente lidou com esse caso na igreja de Corinto. Que nós possamos orar cada vez mais pelas pessoas que precisam, orar para que Deus venha comover a nossa vida, pelos nossos erros, as nossas falhas, que muitas das vezes nós cometemos todos os dias. Ninguém vai ficar imune ao pecado. Todos nós estamos aí em um risco. Pecamos todos os dias, pedimos perdão a Deus, mas existem pecados que são realizados continuamente. Esses pecados que são feitos continuamente e que são notórios diante das pessoas é que precisam ser banidos do meio da comunhão da igreja, do povo. Então eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Apresente alguém em oração nessa noite. Compartilhe essa oração, essa live, para que possa também alcançar outras famílias. E vamos então orar ao Senhor, nosso Deus, porque Ele está com seus ouvidos inclinados para a nossa oração. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra e toda glória nós te damos nesta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da oração da fé. Eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão orando conosco nesse momento, neste sábado de oração. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite possa ficar no nosso coração, para disciplina, para correção, para que haja um arrependimento, para que haja mudança e a tua igreja seja curada, seja restaurada. Que o teu Espírito Santo se restabeleça no meio do teu povo, para que a tua igreja cresça cada vez mais. Pai, se nós temos ferido alguém, machucado alguém, nos perdoa e faz com que essas pessoas também
venham nos perdoar e nós também venhamos perdoá-las, pelo poder do teu amor. Pai, nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, nos dá um sono reparador. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esse homem, essa mulher, esses filhos, todos aqueles que vão estar recebendo essa live de oração, que eles possam receber também o seu milagre, a realização, a conquista, o sonho, a bênção, a vitória. Nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. Essa é a nossa oração, que nós fazemos com muita fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você diga amém, diga graças a Deus, diga eu e a minha família somos bênçãos do Senhor. Fique com Deus, durma em paz, durma o sono da tranquilidade, porque amanhã será um novo dia, um dia de bênção, um dia de vitória. Terça-feira, às 23h30, nós vamos estar aqui novamente. Convide alguém para estar conosco, acompanhando nossa live de oração. Compartilhe essa live de oração também. Seja um missionário de Deus, porque aqui nós não falamos de igreja, não falamos de denominação, nós falamos de fé. Nós falamos de Jesus, falamos a palavra da verdade. Eu oro por você, você ora por mim e juntos nós somos abençoados. Beijo no coração e a paz de Cristo Jesus.